Estamos aqui na sede do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, em parceria com o GEC, Grupo Educação Ética e Cidadania, para conversar com Paulo Neto a respeito de um novo projeto que ele está lançando. Paulo Neto, que é autor do livro A Bíblia, a Moda da Casa e Alma dos Animais, sendo esse A Bíblia, a Moda da Casa a sua segunda edição. E hoje nós vamos conversar com ele a respeito desse novo projeto que ele está lançando. Paulo, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Sobre esse novo projeto que você está idealizando, o que vem a ser? Trataria-se de quê? Como que seria esse novo projeto? Esse novo projeto está relacionado com estudos que a gente tem feito ao longo do tempo, entre 5 e 6 anos, de assuntos bíblicos. Só que esse aqui é bem diferente do A Bíblia, a Moda da Casa, porque aqui são textos mais elaborados. Nós buscamos outros autores, ou seja, é uma coisa muito mais profunda, né? Vendo estudiosos e críticos de Bíblia também. E como anda esse projeto? Nós estamos na fase de revisão gramatical, né? Acredito que talvez daqui uns 2 a 3 meses já está pronto já para mandar para a gráfica, para fazer a formatação para edição. Nós temos conhecimento do livro A Bíblia, a Moda da Casa, em que você trata de muitos assuntos relacionados com a Bíblia. Que assunto que você aborda nesse livro novo, Paulo? Esse continua o assunto Bíblia. Só que aqui, como eu disse, é uma visão mais aprofundada, uma pesquisa mais elaborada, porque no outro nós falamos, comentamos, né, vamos dizer assim, algumas passagens bíblicas só com o nosso conhecimento, sem buscar outras fontes. Aqui não, nós já buscamos outras fontes, inclusive livros que tratam da arqueologia bíblica, vamos dizer assim, né, 2 autores. Então é um estudo bem mais aprofundado do que o livro A Bíblia, a Moda da Casa. E você já pensou num título para esse novo trabalho? Nós estamos com um título aí, a provisória, aí, relendo a Bíblia, revendo a teologia. Obviamente que poderá ser mudado aí, de acordo com a conveniência dos editores, né, porque o título de livro é uma coisa importante também. Então a gente vai estudar isso, mas em princípio fica esse livro aí, dentro desse título, né? Foi o primeiro título que surgiu na minha cabeça logo no início e vamos trabalhando dentro desse título. Depois, se precisar, se for o caso de achar conveniente, a gente muda o título, não há problema nenhum. De antemão já é muito sugestivo, né? Relendo a Bíblia, revendo a teologia. Qual a razão desse título, Paulo? Bom, a questão do revendo, né? Você vê que são duas situações. O revendo, veja bem, quando a gente está lendo um livro, normalmente a gente, quando não percebe ou não entendeu o pensamento do autor, o que a gente faz? A gente volta e relê aquele texto, mas com uma atenção maior, né? Uma atenção redobrada para ver se a gente consegue captar realmente o pensamento. Então, o relento é nesse sentido. Vamos ver com mais acuidade, vamos prestar atenção no que nós estamos lendo, vamos ver se a gente descobre se tem alguma coisa aqui que nós não percebemos na primeira leitura. E a questão de rever a teologia é mais um resultado, porque em função dessa análise que a gente tem trabalhado dos textos bíblicos, nós estamos percebendo que a teologia vai ter que mudar. Porque muita coisa que nos passaram como verdade, a gente está percebendo que não é, tá certo? E são muitas coisas até dogmatizadas, impostas menos à força, aquele negócio que eu creio morre, e a coisa, eu acho que não pode ser bem por aí. Nós estamos aí em pleno século XXI, né, a idade da razão, nós já passamos por esse período de aceitar as coisas impostas, então tem que criticar e questionar tudo mesmo. Aí sim que nós vamos descobrir as verdades que foram encobertas aí pela liderança religiosa, né, e por aí afora. A proposta da teologia é uma proposta interessante também, essa revisão teológica. Você podia falar um pouquinho para a gente, Paulo, sobre isso? Porque essa parte da teologia ela é quase que um patrimônio da Igreja Católica, né? É um assunto muito pouco abordado nos outros segmentos. Porque inclusive é o seguinte, existem os cursos, né, de teologia, né? Então essas pessoas que formam em teologia se julgam o dono da verdade, conhecendo de teologia mais que todo mundo. E muitas vezes as coisas são bem mais simples do que você se coloca, né? Eu falo assim, que eu não sou um teólogo de carteirinha, quer dizer, não sou diplomado, mas eu me considero pesquisador. Mas dentro dessa proposta de pesquisador, eu ouso fazer uma proposta mesmo da revisão teológica da Bíblia, assim, pelo menos desses conceitos que a gente tem, né? E de um tempo para cá, eu tenho
tentado resumir o meu pensamento mais ou menos na seguinte frase: se eu estiver certo, por mais que você esperneie ou grite, isso não vai adiantar nada. Mas se eu estiver errado, então você não tem com o que se preocupar. Muito, muito bom esse jargão. Porque os caras ficam preocupados. Não, mas está questionando a Bíblia, e daí, meu? Se eu estou certo, tudo bem. Não adianta. Se você está errado, então... Entendeu? E quais são os assuntos assim, que você aborda mais diretamente nesse livro? Assuntos que poderiam agora nos interessar para a gente dar uma comentada? Bom, a gente tem, nesse livro, eu também divido em 3 partes, né? Pegando os textos do Novo Testamento, com assuntos relacionados ao Novo Testamento, com assuntos relacionados ao Antigo Testamento, e tem assuntos que abrangem a Bíblia como um todo, não tem como separar nem para um nem para outro, mas abrange os dois, né? Em relação, por exemplo, a textos do Antigo Testamento, nós temos vários estudos que a gente pode citar, por exemplo, a Arca da Aliança, a Arca de Noé, a lenda bíblica de Jó, a morte de Saul, que a gente tem te contando 3 versões da morte de Saul, a serpente a Satanás, Deuteronômio, lei divina mosaica, e aconteceu no Sinai, assim, o que aconteceu naquele dia que Moisés estava lá no Sinai para receber os 10 mandamentos, Jonas e a baleia, será que a baleia engoliu Jonas, ele ficou 3 dias dentro, são situações, Mar Vermelho, a travessia que nunca existiu, o nome já é bem chocante mesmo, ele não existiu mesmo, porque o lugar que eles atravessaram não tem nada a ver com o Mar Vermelho. Milagres de ordem cósmica, Moisés, o libertador, a gente fala uma coisa de Moisés, né, dos feitos dele, né? O caso do arrebatamento de Elias, é muito comum as pessoas acreditarem que Elias foi arrebatado do céu de corpo e alma. Eu não sei o que ele vai fazer no corpo físico com a dimensão espiritual. Os mortos estão dormindo, então tem pessoas que também acham que ele morreu, está dormindo, aguardando o julgamento final. Então, por isso que os mortos não podem comunicar, está dormindo, né? A gente questiona isso também. O paraíso perdido realmente é perdido, porque ninguém sabe onde que ele está, ninguém consegue localizar ele fisicamente. Satanás, ser ou não ser, essa é a questão. A gente tenta buscar ou resgatar a origem desse personagem bíblico, né? A gente vai descobrir que isso está na cultura persa, né? Sodoma e Gomorra, por que Deus destruiu essas 2 cidades? Outras cidades que estavam em volta na planície, mais 5 cidades foram de Rodão, e ninguém prova que eles pecaram igual a Sodoma e Gomorra. A Torre de Babel. A Torre de Babel, a gente sabe que é a explicação que eles dão para a questão da diversidade da língua humana. Só que antes do evento Babel, já falou que o povo hebreu já saiu para vários lugares e cada um tinha a sua própria língua. Então já tinha uma diferença da Torre de Babel. Então, verdadeira Torre de Babel, ou seja, uma confusão danada, né? E os assuntos do Novo Testamento? Bom, o Novo Testamento tem alguns assuntos aí bem interessantes. Nós, por exemplo, levantamos a questão da aparição de Jesus depois da morte, ou seja, Jesus apareceu fisicamente, Jesus apareceu espiritualmente falando. Como que ele apareceu? A circuncisão entre os primeiros cristãos era uma briga danada, porque a circuncisão a gente sabe que é um ato judeu, né? Então no início eles queriam praticar o ato judeu nos cristãos e houve uma briga, um conflito lá nesse início, né? Até que criaram um concílio, que chama de Concílio de Jerusalém, no ano de 1949, para decidir o que ia fazer, se ia circuncisar, se não ia, né? E nessa época aí, a opinião que prevaleceu foi de Tiago. Então a gente, Pedro está lá, e Tiago era o líder dos cristãos naquele início, né? Então essa história de que Pedro é papa não está batendo não, sabe? Porque se você vê a história não está batendo não. A fuga do Egito, a gente vê que é simplesmente uma ficção literária para julgar numa situação de uma suposta profecia de que o Messias viria do Egito. Só que quando você vai ver essa profecia, se não me falha a memória de Osés, você vai na profecia e percebe que fala assim, o meu filho virá do Egito, mas o meu filho é o povo hebreu, não tem nada a ver com o Messias, então a coisa não bate. A questão do bom ladrão, aliás, um bom ladrão da história da humanidade fez que Jesus falou que vai estar com ele no paraíso, né? Não tem mais nenhum, né?
A traição de Judas, uma história mal contada, literalmente mal contada. Interessante porque recentemente saiu aí, né, a questão do Evangelho de Judas, né, e está falando que Judas não traiu. Parece que eu já tinha percebido essa coisa antes. Êxodo passado. O que eu observei com esse texto? Que coisas ligadas ao paganismo estão incorporadas no cristianismo. Por exemplo, a procissão. A procissão era um ritual altamente pagão, né? E hoje a gente vê religiões aí, ainda hoje praticando esses rituais de origem pagã. Espíritos em prisão. Jesus dizem, né, que depois de morto foi pregar os espíritos em prisão, né? Onde? O que ele foi fazer lá? Então são coisas que a gente tenta trabalhar nesse texto. A Eucaristia. Será que instituiu mesmo a Eucaristia? A Eucaristia não está aí muito... Olha, se a Eucaristia é um ritual ou simbólico, né, de comer o corpo e o sangue de Jesus, não estaríamos praticando ato de canibalismo? Sei lá. Então são coisas que a gente vai levantando e pondo para... Essa de Jesus ficava calada é muito comum, né? As pessoas dizem, não, Jesus era pacífico, não rematia ninguém. Não rematia quem não leu a Bíblia, porque o que ele falou, ela chamou os sacerdotes da época lá, sepulcro caiado, raça de víboras. Quer dizer, ele chegou, ele acabou com a raça dele mesmo. Entendeu? E isso é ficar calado. Outro ponto, que principalmente inclusive é um ponto muito interessante, Jesus não é Deus, né? As pessoas têm essa confusão muito grande. Inclusive eu falo o seguinte, ó, se Jesus for Deus, então nós estamos com um problema seríssimo, porque as profecias que se tem falam que viria o Messias, não que Deus baixaria na terra. Então se ele é Deus, então complicou, porque não está batendo com as profecias, né? João Batista mesmo, Elias, essa é uma estrela muito grande, principalmente para as pessoas não reencarnacionistas, não, porque elas não acreditam que João Batista é Elias, e aposto que Jesus deixou bem claro, citou, João é o Elias, que é ali de João. A gente trabalha isso também, tanto os argumentos a favor, quanto os argumentos das pessoas que são contra isso. A gente trabalha também no texto para fazer uma coisa mais concisa, né? A matança dos varões nascidos dos hebreus, que é aquela morte das crianças ali na época de Jesus, né? Porque o Herodes queria acabar com o Messias, né? o provável, né? Rei de Israel. Então esse aqui também cita. A mediunidade no tempo de Jesus. Existia mediunidade no tempo de Jesus? Quais os fatos mediúnicos que nós podemos identificar? Né? São coisas que a gente também levanta. Mistérios ocultos adultos inteligentes. Então o que a gente percebe é que as coisas simples, as pessoas muito inteligentes não percebem. Jesus foi muito fantástico nessa afirmação. Né? Então, porque na verdade assim, a mensagem de Jesus ela é simples, ela não tem, você não precisa de doutor para entender. Não? Né? E o que acontece? Os supostos doutores são os que mais contêm a revelação divina, são os que mais não aceitam Deus, por exemplo. Mas Deus é uma verdade incontestável, porque a não ser que alguém me aponte quem criou o universo. Né? Porque todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, inclusive a afirmação até de Kardec. Né? Nós temos o universo, tem um código que está, então alguém criou. Né? Não foi o homem. Quem foi? Se chama de Deus, de Jeová, de Alá, de força, não faz a mínima diferença. Agora, que existe um algo, né, que criou, existe sim. Nascido de uma virgem. Nós comentamos, né, uma suposta profecia de que Jesus viria de uma virgem. Por que isso? Né? Será que é isso mesmo? Será que é uma profecia? Né? E a gente vê aí todas as histórias dos heróis, dos avatares, sempre vieram de virgem. Será que eu estou copiando isso de outras histórias? Né? A gente percebe isso muito claramente. Nazaré, no significado, né? Será que porque morava em Nazaré, essa aceita? Jesus realmente viveu em Nazaré, não viveu? São questões que a gente levanta. E outro ponto que eu acho muito importante, principalmente para nós, né, que nos dizemos cristãos, né? O Antigo Testamento foi revogado por Jesus? Né? Dentro da ótica que a gente trabalha, dentro dos argumentos que a gente levanta, para mim é claro. Né? Inclusive ele fala várias vezes, aprendeste o que foi dito, eu porém vos digo, só por aí você já vê que já mudou. Né? E interessante que as pessoas ainda são arraigadas no Antigo Testamento. Gente, o Antigo Testamento é coisa de judeu, nós somos cristãos, você resolve, você fica do lado de lá, eu fico do lado de cá. Não tem sentido. Né? O corpo de Jesus, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Sumiu? Foi roubado? O enigma do sudário.
Essa aí é uma questão polêmica, né? Será que o estudar é verdadeiro? A gente pega algumas pesquisas em cima disso e trabalha, né? Ó, veja bem, será que enterravam as pessoas sem lavar? Porque a única explicação que podia dar para estudar era essa. Você pega uma pessoa toda ensanguentada, igual Jesus foi todo ensanguentado, simplesmente joga no sepulcro daquele jeito? Se lavou, acabou, não tinha sangue para impressionar o sudário. Então, são coisas que a gente começa a levantar e questionar, e logo você vê que isso não tem apoio, né, para as informações que nos passam. Ritual do batismo. Jesus instituiu o batismo? Para que o batismo? Precisamos ser batizados para ser salvos? Interessante que em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 27, que é o último capítulo de Mateus, lá no finalzinho, que inclui essa questão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que autores consagrados aí dizem que esse texto não tinha nos manuscritos originais na época de Eusébio, por volta de 386. Olha, se não tinha, porque foi acrescentado. Acrescentado para quê? Para justificar o dogma do batismo. E o dogma de quê? Da Trindade. Duas coisas ao mesmo tempo, né? Aliás, toda essa questão da Trindade, quer dizer, 3 em 1, fruto de quê? Do paganismo. E o interessante, que eu acho na história é o seguinte, que os judeus é que tinham tudo para incorporar isso dentro da cultura deles, né, de um tal de 3 deuses. Mas, no entanto, foi os cristãos que incorporaram isso na Bíblia, esse conceito dentro da Bíblia. E para incorporar, mudaram-se passagem de Bíblia para encaixar essa ideia. Falamos também em ressurreição da carne. Quer dizer, quando nós vamos voltar à questão, ao mundo espiritual, vamos fisicamente, espiritualmente, de onde nós podemos tirar essas informações? Jesus voltou fisicamente, espiritualmente, né? E a questão também de ressurreição, o significado bíblico. Ou seja, como que eles entendiam essa questão da ressurreição na época de Jesus? Entendiam como voltar ao mesmo corpo? Ou também estaria implícito a questão da reencarnação nesse conceito? Pelo que nós percebemos, o conceito de reencarnação está embutido também nessa ideia de ressuscitar. Perguntaram a Jesus. Aliás, Jesus perguntou aos discípulos: quem diz por aí que é o Filho do Homem? Uns acham que eu seja João Batista, outros Elias ou alguns profetas. Ressuscitado. Ora, então esse conceito aí de ressurreição é de reencarnação. Então, se falar, igual até comentamos, que a reencarnação não tem na Bíblia, tem. A reencarnação tem. Não tem a palavra. Aí tudo bem, eu concordo, né? E finalmente, para fechar o Novo Testamento, talvez aí o texto mais polêmico do livro, porque eu fiz um estudo profundo sobre as profecias. Então o título desse texto é: será que os profetas previram a vinda de Jesus? A gente trabalha com cerca de umas 33 profecias, buscando a fonte, ou seja, o profeta tal falou isso, então nós íamos lá no profeta tal que falou aquilo, para saber se o contexto, se é realmente a profecia ou não e tal. Bom, o produto desse estudo, nós encontramos que não existe nenhuma profecia a respeito de Jesus. Todas as profecias se relacionavam a situações locais, de época ou pouco depois, né? E que eles simplesmente pegaram, trabalharam a dedo para encaixar num Messias que não tinha vindo ainda para libertar o povo hebreu do jugo de alguma situação. Toda vez que eles estavam presos ou escravos, eles esperavam o Messias. Aí vinha alguém, não resolvia a situação, não liberta, bom, então o Messias não é esse. O Messias está para vir ainda. Ficava sempre empurrando para frente. Até que o último da lista saiu Jesus, né? Então foi esse Messias que ia libertar. Mas na verdade não tem nenhuma profecia. Inclusive tem profecias, que eu lembro, por exemplo, de uma aqui, que nem existe. Está lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 23, falando que ele mudou para Nazaré, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. Não tem um só profeta sequer que tenha dito isso, né? Aliás, Mateus, a gente olhando assim, é o evangelista que mais se preocupou em relacionar Jesus às profecias. É nele que se encontra maior número de profecias. Então, fazer um trabalho elaborado, trabalhado,
Então, cremos que poderemos colocar muito bem sob suspeita esse contexto, dentro desse contexto que a gente vê. E os assuntos que você considera como gerais, quais seriam? Bom, gerais é questão que a gente olha aí, são assuntos que abrangem tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Não tem jeito de um por um nem em outro, né? Por exemplo, a situação da mulher. Como que a mulher é vista na Bíblia? Tinha valor? Não tinha? Né? Ajuste a dogmas. Algumas coisas que foram mudadas na Bíblia para ajustar as dogmas, por exemplo, da trindade, do batismo, esse tipo de coisa. Outro ponto, comunicação com os mortos na Bíblia. Existe a comunicação dos mortos na Bíblia? Será que os mortos se comunicavam? Nós temos alguma passagem que podemos nos apoiar para afirmar que os mortos se comunicavam? Uma coisa que a gente sempre coloca. Tem-se que Deus, para nós, a proibição parte de Moisés, mas tem-se que Deus proibiu a comunicação com os mortos. Bom, se Deus proibiu a comunicação dos mortos, então nós temos que concluir que os mortos possam se comunicar, porque Deus não ia proibir uma coisa que não possa acontecer. Então, aquilo que eles advogam como proibição é o maior atestado que os mortos se comunicam. Tá certo? Nós falamos também a questão do inferno e do purgatório. O que seria interessante? Tem um salmo lá, o Salmo 103, que fala que Deus não repreende perpetuamente. Uai, se não repreende perpetuamente, onde que nós vamos encaixar o inferno nessa ideia? O inferno, será que biblicamente falando, existe? Ou qual a origem dele? Será que a cultura dos judeus que produziu esse inferno? Ou é fruto de cultura pagã? Pelo que nós percebemos, é fruto da cultura persa. Né? É tanto que eu falo assim, a questão do inferno é um negócio muito sério. Porque se o inferno existe, ele tem que ter sido criado. E para ter sido criado, foi quando Deus instituiu alguma coisa e falou assim, se você não cumprir, você vai para o inferno. Né? Então, o ideal seria lá quando ele falou para Adão e Eva não comer o fruto da árvore, porque se eles não comessem, eles iam para o inferno. Tem isso lá? Não, falou que se comesse, ele morrer. Eles comeram e ficaram vivos, então o castigo não colou. O segundo momento seria quando ele instituiu os 10 mandamentos. Então ele teria que ter falado, se você não cumprir isso aqui, então você vai para o inferno. Tem isso lá? Também não tem. Aliás, nem penas e nem prêmios para a vida após a morte tem. Tudo que tem lá de prêmio e castigo é para a vida terrena. Porque nessa época nenhum conceito de imortalidade da alma tinha. Porque isso foi ser adquirido com o tempo. E até aí que a gente questiona a questão da Bíblia ser a palavra de Deus. Porque se for a palavra de Deus, esse conceito tinha que ser de antes, lá de trás, não de depois. Então, o que nós percebemos é que o ser humano foi percebendo certo tipo de coisa e foi, obviamente, registrando no seu livro sagrado essa evolução de conceitos de conhecimento que esse livro contém. Não é? Inspirados sagrados. Será que os textos sagrados são inspirados mesmo? Por exemplo, a gente tem 4 evangelistas. Aqueles textos que são comuns aos 4, eles são iguais? Porque se a fonte é a mesma, eles teriam que ser iguais. Mas tem textos que são diferentes. Nós podemos citar, por exemplo, o caso da ressurreição de Jesus. Né? Então fala que as mulheres foram lá no túmulo e é narrado pelos evangelistas que as mulheres viram um anjo, viram um homem de veste clara, viram 2 anjos e viram 2 homens de vestes claras, então, claras e brilhantes. Então, viu o que? Anjo ou homens? É obviamente o seguinte, quando a gente está narrando um fato, 4 autores diferentes podem contar o fato de forma diferente, mas a essência tem que ser a mesma. Os fatos têm que ser o mesmo. Pode ter o colorido de cada um. Ou viu o homem, ou viu o anjo, isso tem que ser definido. Né? Não pode ter divergência. Fim dos tempos. A gente tenta trabalhar essa questão, inclusive, é muito usada aí pela liderança religiosa para amedrontar os fiéis. Não, nós estamos no fim dos tempos, ou que vai chegar os fins dos tempos, vocês estão roubados, vocês estão para o inferno. Só que os fins dos tempos, todo que a gente tem visto lá, era tudo, já passou há muito tempo. O fim do tempo era o momento que eles estavam vivendo. Inclusive, quando Jesus esteve aqui na Terra, eles achavam que estavam vivendo o fim do tempo. O Messias ia chegar nos fins dos tempos. O mundo ia acabar logo depois. Jesus veio, passou e não acabou. Então, desde o início, isso é, inclusive desde do Antigo Testamento, por exemplo, isso vem sendo trazido. Um fim do tempo, local, de momento. Né? Os textos originais da Bíblia. Será que o que nós temos eles são originais mesmo? Esse é o problema. Pelo que a gente sabe aí,
Os originais, nem cópia de cópia de cópia de cópia que os originais têm. Então, por que perderam? Perderam de propósito. Eu não sei. São questionamentos que tem que pensar. Ué. Se tem interesses de poder atrás de tudo isso, a classe, a liderança religiosa, a classe religiosa não tinha escrúpulo nenhum, a não ser querer dominar o povo. E por que agora vamos acreditar porque eles falaram aquilo? Então nós temos que questionar. E quando a gente questiona, aí as coisas aparecem, né? Podemos questionar as escrituras? A palavra de Deus intocável, você não pode tocar a mão? Ou nós? Eu falei o seguinte: se Deus nos deu a inteligência, nós temos que usar. E não questionar é não usar. E se nós não estamos usando, nós estamos nos igualando aos animais. O questionamento do ser humano é na natureza humana e é algo positivo, porque se nós não tínhamos internet hoje, a roda talvez ainda seja guardada até hoje, né? Nós íamos acreditar que a Terra era o centro do universo. Então são os questionamentos que fazem até mesmo que nós evoluamos, tem até mesmo no aspecto tecnológico. Só que no aspecto técnico, nós evoluímos. No aspecto religioso, nós estamos praticamente assim na época das cavernas ainda. Acreditando com Deus que manda os outros para o inferno. Sabe? Que não tem sentido. Deus ou é pai ou é carrasco, né? Como se diz, né? Para mim é pai. Para mim Deus é aquele Deus de Jesus, né? Que não quer que nenhum dos filhos se perca. Então se ele não quer que ninguém se perca, todos serão salvos. Independentemente de raça, de religião, de acreditar nele ou não, que isso faz uma diferença. Deus está muito acima. Eu falo assim, esse conceito que a gente tem de Deus, eu acho que a gente amesquinha Deus, sabe? A gente tem que parar um dia, um momento assim, olhar para o céu, começar as estrelas, para ver a imensidão que é no cosmos, para depois imaginar essa imensidão toda e falar assim, quem criou? Agora você tem uma ideia de que é Deus. Depois dessa grandeza toda, preocupado aqui conosco, que manda para o inferno, para lá e manda... Dói mesmo. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente trata nesse livro. Já viu que é polêmica pura, né? Nós vamos dar continuidade à entrevista que é o Paulo Neto Sobrinho, do seu livro Relendo a Bíblia, Revendo a Teologia. Ô Paulo, é muito interessante esses títulos que o leitor poderá esperar deles. Você acaba de enunciar para nós aí. O que o leitor poderá esperar desses títulos? Bom, primeiramente, temos que alertar o seguinte, que esse nosso livro é uma visão crítica dos textos bíblicos. Então, o cara que estiver preparado para a crítica, é melhor que não lê, tá? Já vai assustar, né? Por quê? Mas porque nós não consideramos realmente a Bíblia como palavra de Deus. Não tinha que não tenha. Ter, tem. Mas toda ela, a Bíblia, né? De capa a capa, como palavra de Deus, não. Então, como não temos essa preocupação, nós passamos a questionar tudo. Então, um leitor que tem a mente aberta, ele vai adorar o livro, isso com certeza. Agora, o que tem mente fechada, é melhor que não leia mesmo, porque vai chocar, né? Mas eu trago, para justificar o meu trabalho, uma frase de Jesus. E Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. E eu sei que não há como conhecer a verdade se não pesquisar, se não criticar, se não questionar o que nos aprendemos. Então a proposta do livro é essa. Nós vamos criticar, não para desvalorizar o que está lá, que não é esse o nosso objetivo, mas para tentar libertar as pessoas das imposições dos teóricos, dos líderes religiosos, que estão muito mais preocupados em manter um poder de status, né, de mandar, né, ou então o dízimozinho no final do mês. E recentemente chegou ao conhecimento do público, do mundo inteiro, a questão do Evangelho de Judas. O que aparece conta uma história diferente a respeito dele. Como é que você vê isso? Essa nova questão aí do Evangelho de Judas, que criou uma polêmica entre pesquisadores, a própria Igreja Católica. Interessante que antes mesmo desse texto, desse Evangelho vir à tona, eu já tinha feito um texto questionando essa tal da história de Judas. Eu ponho Judas, uma história para contar. Porque as coisas não batem. Se você começar a fazer uma análise da história de Judas, não bate. A maioria das pessoas nem sabe que
biblicamente falando, relatos bíblicos contando a morte de Judas. Relatos diferentes. Um fala que ele suicidou e o outro fala que ele tirou de ponta a cabeça se esborrachando, quer dizer, pulou no precipício. Afinal de contas, como Judas morreu? Né? Mas essa história de Judas, acredito eu, está muito ligada à questão das profecias que a gente tem falado aqui. Então foi criada essa história para relacionar Judas com uma profecia, com uma suposta profecia, de que um amigo iria trair o Messias. Tá certo? Bom, só que quando você vai lá, no texto, realmente você encontra um amigo traindo alguém, mas só quem? Davi é traído por um conselheiro amigo dele chamado Aquitofel, né? Que, ou seja, então é um fato real, não é uma profecia, e que coincidentemente se enforcou. Então veja bem, isso é um fato real lá de trás para aplicar como uma profecia a Jesus. Então, Judas não traiu Jesus. Aliás, o poder político e religioso da época, eles podiam dispor da vida de qualquer pessoa, eles não precisavam de ninguém para delatar Jesus. E eu entendo o seguinte: quando você delata alguém, você tem que ir lá depor contra alguém. Judas depois contra Jesus num tribunal? Não. Dizem que foi lá para indicar o lugar onde Jesus estava. Será que Jesus ficava escondido do povo? Será que ninguém sabia onde ele estava? Tem a história combinada do beijo. Uns falam que combinou o beijo, só que João, por exemplo, não fala de beijo nenhum. Quem vocês procuram? Nazareno, sou eu, Jesus se entregou. Então, a questão da moeda, que Judas pediu dinheiro para o sacerdote, outros evangelistas falam que o sacerdote que resolveu comprar Judas dando dinheiro. João Evangelista fala o seguinte, que Judas era ladrão. Uai, interessante, como que um ladrão ia cuidar do dinheiro do pessoal? Porque naquele núcleo lá de Jesus, quem cuidava do dinheiro era Judas. Você poderia um ladrão cuidar do seu dinheiro? Eu não. Mas o que a gente vê nisso? É justamente a questão da difamação. Olha, se ele é um ladrão, ele pode trair também. Deu para entender? Então, usaram desse artifício para desmoralizar Judas, deixando ele nessa situação, né, lastimável que a história registra. Mas, para mim, simplesmente continua uma história mal contada. Ok. E nós temos aqui um assunto bastante interessante, a questão da travessia do Mar Vermelho, que, segundo alguns estudos, já mudou essa concepção. Como é que você vê isso? Algum ponto curioso? Eu digo que em relação à travessia do Mar Vermelho, Moisés abriu o mar em dois, não era um milagre muito grande, não. O maior milagre que esse é levar o Mar Vermelho 360 quilômetros para isso acontecer. Porque o local onde que aconteceu isso está a 360 quilômetros do Mar Vermelho. O autor Werner Keller, ele é autor do livro E a Bíblia Tinha Razão, ele trata desse assunto, né? A região onde eles passaram é a região pantanosa, e para descrever aquela região tinha uma expressão chamada Yansuf, em hebraico, que ora eles traduziam para o Mar Vermelho e ora eles traduziam para o Mar dos Juncos. A região que eles passaram é o Mar dos Juncos, só que na hora de traduzir, puseram o Mar Vermelho. Então todo mundo está acreditando que abriu o Mar Vermelho em dois. Era uma região pantanosa, inclusive nessa região, a gente pode ver no mapa aí, quem quiser ver o mapa, normalmente as Bíblias tem da região, tinha uma rota comercial, rota onde passava para lá e para cá, quer dizer, é um lugar que todo mundo passava. Hoje é o canal de Suez. Agora a coisa é assim, o pessoal, eu fico abismado, porque as pessoas trabalham as coisas de tal forma que induzem as pessoas ao erro. Se a gente for observar alguns mapas que contam em Bíblia, o que acontece? Nós temos a Península do Sinai que vem em forma de um triângulo, então ela entra como se fosse uma cunha no Mar Vermelho, dividindo o Mar Vermelho em dois golfos, o Golfo da Arábia e o Golfo de Suez. Só que no Golfo de Suez, que é a ponta lá no final do Golfo de Suez, que é a passagem, em vez do Golfo de Suez escrever lá Golfo de Suez, né, eles põem Mar Vermelho. Então o cara acha que o Mar Vermelho é aquela degustação. Quer dizer, induz as pessoas ao erro.
quando golfo é golfo, mar é mar, não tem como misturar as coisas, né? Então, na verdade, Moisés não abriu o mar vermelho coisíssima alguma. Uma outra curiosidade, até muito interessante, é como é que você poderia descrever para nós a questão da Arca de Noé, do dilúvio? Como é que você vê isso na história? É história mesmo. Muito bonita a história. Veja bem, a gente já tem a oportunidade, em algumas palestras que a gente faz, perguntar às pessoas assim, quantos dias Noé ficou na arca? Normalmente, todo mundo fala, 40 dias e 40 noites. Só que as pessoas não se dão conta que 40 dias e 40 noites foi o período de chuva. Choveram 40 dias e 40 noites. O tempo que Noé ficou na arca, segundo alguns autores, esses são 372 dias, mais de um ano, até 395. Né? A arca era uma embarcação de pouco mais aí, de 10 mil metros cúbicos, melhor dizendo, para caber todos os animais existentes no mundo, com comida para eles durante um ano, só por redução da matéria, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, isso é um lado. O outro lado é o seguinte, fala-se que choveu os 40 dias de tal forma que a água cobriu o mais alto monte em cerca de 7,5 metros. Mas em relação ao que isso está subindo? Em relação ao nível do mar. Tá certo? Então começou a chover, então o mar foi subindo, até que chegou num ponto e cobriu o Monte Everest de 8.848 metros. Então, o nível do mar subiu, arredondados, 8.900 quilômetros. Quando que 97,5% da água que existe no planeta Terra já está a nível do mar. Moral da história, não tinha água para produzir um dilúvio, nas proporções que se acredita. Agora, nós podemos aceitar o dilúvio como algo local? Tudo bem. Eu até acho o seguinte, que seja uma situação meio assim. Supondo que, naquele momento, que eles estavam num lugar que estava ocorrendo movimentação das placas tectônicas, então uma região estava afundando. Mas um afundamento lento, sem que se percebesse. E quando começou a afundar, começou a chover. Ora, começou a afundar, a água do mar começou a invadir a terra. Chovendo só, chovendo está enchendo, entendeu? Deu a ideia que estava enchendo a região. Quando na verdade a água do mar que estava invadindo a terra. É a única possibilidade que eu dou para esse dilúvio. E continuando aqui o Velho Testamento, a lenda de Jó. Por que você diz lenda? Tá. Só voltando um pouquinho lá atrás, na questão do Noé, ele colocou um casal de cada animal. Como que ele recolheu esse um casal de cada animal pelo mundo afora? Depois, ele encalhou no Monte Ararat. Como que ele distribuiu os animais pelo mundo afora? Porque, por exemplo, nós temos animais que são característicos de determinado país. O canguru na Austrália, por exemplo. O macaco mico-leão dourado, por exemplo, no Brasil. Ele saiu dando a voltinha no mundo, você fica aqui, você fica ali, você fica ali. Ele não tinha marcação. Segundo um levantamento que eu fiz, Noé morava cerca de 1.500 quilômetros do mar, né, da costa marítima. Eu quero saber o seguinte, um cara encostado no meio da terra, a 1.000 quilômetros do mar, ele tinha tecnologia, uma embarcação de 10 mil metros quadrados? Ele tinha know-how? Mal se conseguisse um barquinho de papel. E olha lá, uma arca. Bom, voltando à questão lá então da lenda bíblica de Jó. Aliás, eu pus o título, a lenda, porque realmente a conclusão que eu cheguei não tinha como colocar outro texto, né? Outro título, porque é lenda mesmo. Vocês sabem como que se inicia a história de Jó? Igualzinho, eu lembro assim, igualzinho quando lá no primário, você entrou com essa professora, começou a contar a história assim. Era uma vez 3 porquinhos. A história começa assim. Era uma vez um homem da terra de Uz, patati patatá. Quer dizer, igualzinho aquela historinha dos 3 porquinhos. Cita lá que ele era casado,
tinha 7 filhos. Olha, quando você está relatando a vida de uma pessoa, você conta o nome da mulher e o nome dos filhos. Não tem o nome da mulher nem dos filhos. No meio do livro de Jó, há uma descrição de um animal de proporções bem próximas dos dinossauros, que, quando você lê assim, né, devagar e tal, você vai descobrir que é um dragão. Então a questão é, será que os dragões existiam? E essa história de Jó, do sofrimento de Jó, você sabe por que aconteceu? Uma disputa de Satanás com Deus. Satanás, Deus reuniu os anjos, Satanás estava no meio. E aí, Deus falou para Satanás: você viu meu servo Jó? Ele é tão homem fiel, me segue assim incondicionalmente. Aí Satanás, que nada, ele faz isso porque você estende a mão sobre ele. Ou seja, você pode ter, tira a mão que eu quero ver se eu vou te seguir. Aí Deus, sim, então eu vou tirar. Você pode fazer o que quiser com ele, menos matá-lo. Aí vem Satanás e tira todos os bens de Jó, tira os filhos, tira os bens e tudo. E Jó fica revoltado no princípio, né? E até reclamando por que eu nasci, praguejou até o dia do nascimento dele, mas no final acaba se conformando. E, em função de que no final ele continua fiel a Deus, Deus se dá como vencedor dessa disputa com Satanás e resolve voltar aos bens, né, que Jó tinha. Só que em termos de bens materiais, Jó passou a ter o dobro do que ele tinha. Tinha 7 mil bois, passou a ter 14 mil bois. Não sei quantas mil ovelhas. Essas 1000 ovelhas dobradas, enfim. Todos os bens foram dobrados. Entretanto, um fato interessante, que ele tinha 10 filhos, morreram os 10 filhos. Deus voltou para ele 10 filhos. Por que os filhos? Será que os bens patrimoniais têm mais valor que os filhos? Não, pessoal. Então, são esses tipos de coisas que a gente vê numa análise racional, tranquila, sem apelação, como diz para ele. É lá. Então, como que é editar? O livro do Jó, para mim, é um livro que tenta explicar o inexplicável. O que é inexplicável? Ou o homem vendo o homem sofrer, não sabe por quê. Né? Mas se você entrar com a ideia da reencarnação, aí você vai saber o porquê. Nós sofremos por culpa de nossas próprias ações. Deus não tem nada a ver com isso. Inclusive, Jó fala assim, ó, a maldade do homem só atinge ele mesmo. Uai, se a maldade do homem só atinge a nós mesmos, Deus não vai nos castigar por essa maldade que nós estamos fazendo. Né? E como que nos atinge? Pela reencarnação, nós viemos em outra vida sofrendo, nós viemos aleijados, nós viemos mudos, cegos, pobres, ricos, em situações, né? Mas fruto de nossas próprias ações numa vida pregressa qualquer. Outro fato também muito importante, interessante no Velho Testamento, é a questão dos milagres de ordem cósmica. Como é que você vê quando Josué para o sol de tal forma que ele aumenta um dia? Como é que você vê isso? Eu não vi. Eu queria estar lá para ver. Porque, veja bem, quando eles falam assim, que Josué parou o sol e o dia aumentou um dia, não é que aumentou 24 horas. O dia que eles estão falando aqui é aquele período de claridade, tá certo? Mas o que faz o ciclo dia e noite para nós? É a Terra rodar sobre o seu próprio eixo. O Sol aqui é a Terra rodando. O Sol, então nesse movimento aqui, da hora fica claro, a hora fica escuro, não é isso? O Sol pode estar andando, pode estar parado, pode fazer o que for, que não altera um centavo, se é que pode falar em centavo aqui, no dia. Ele não vai aumentar em horas nenhuma, porque não é o Sol que faz, é a Terra girando. Se você quiser aumentar o dia, então você vai ter que parar, é a Terra, não é o Sol. Agora você imagina, a Terra girando a velocidade absurda, que nem é tão grande a velocidade que nem percebe que ela está girando. Isso parar de um momento para o outro, o que vai acontecer com a gente? Inércia, não, você é tudo mandado para o espaço. Vamos tudo mandado para o espaço, não tem outro jeito. Eu brinco assim, você imagina você andando com a bacia d'água, começa andando, depois começa a apertar o passo, começa a correr, chega num certo ponto, você para e volta para trás. O que vai acontecer com a água? Ela vai toda para fora da bacia. A água do mar ia, nós íamos, os animais iam, não ia sobrar nada na terra, não tem jeito, não tem lógica. Então isso aqui não é, sabe? Se acontecer